Vocês estão escutando? Tá bom o som? Tá dando pra escutar? Norma! Bernardo querido! Vocês estão escutando o som? Miga, Cacá! Tá ótimo? Ai, que bom! Gente, que bom vocês aqui! Estamos esperando o nosso super convidado dessa noite, no nosso Folia Vocal. Só alegria. Tá alto? Ei, chegou ele, The King, our King! Tá alto o som pra vocês? Falem aí pra mim. Amor, King querido! É mesmo, Paulo? Aí, meninas, Paulo, amigo querido, falando aí pra gente. Escutei um disco de umas e outras, Dorinha Tapajós, Regininha, Malu Balona, e lembrei do Feliz 3. Dorinha Tapajós era a irmã do Paulinho Tapajós, Paulo? Que cantou Quarteto em Si também, uma época? Então, gente, vocês estão entrando aqui na nossa live de hoje, no nosso Folia Vocal, e ouvindo aqui no nosso som ambiente o arranjo do nosso convidado dessa noite, Alan Pierre, que é o nosso diretor musical. É uma honra imensa para mim receber hoje o Alan, fazer essa entrevista com o Alan. Gracinha, querida, Ohana, seja bem-vinda. O Alan é o nosso diretor musical do Folia de 3, desse trabalho nosso em homenagem ao Márcio Borges. E esse é o arranjo que ele fez para Meu País, para o nosso primeiro disco. Um arranjo lindo, emocionante, que a gente ama. E eu já vou chamar o Alan para ficar aqui comigo, pra gente trocar figurinhas enquanto vocês vão chegando. O Alan Pierre é multi-instrumentista, cantor, arranjador, professor. É um talento tão grande, que não cabe numa live. Mas eu vou chamar ele aqui para ficar com a gente. E pra gente já bater esse papo. Alan, cadê? Ah, tá aqui. Vou chamar logo o nosso convidado, porque eu gosto já de começar conversando logo. Alan, querido! Oi. Você tá bom? Tô bem, tudo bem? Tá bem aí na Serra? Tô bem aqui na Serra, tô bem em Minas. Você tá matando o tempo de pandemia aí na Serra. Conte pra nós. Lugar lindo que você tem aí para se refugiar. Pois é, isso aqui foi um investimento assim de vida, né? Que eu resolvi Muito fazer. investimento salutar de vida. Acho Isso, massa. porque Tá sossegada num mato, né? Num isolamento, num matagal. exatamente. E por acaso foi providencial nesse momento, né, de pandemia, né? Então estou Totalmente. aqui desde Tot- março já, né? É, Com uma é, breve passagem. é o tempo que a gente está mesmo, né? Confinado nesse período aí, que tá todo mundo recluso. Ainda bem, né? Tem uma Exatamente. terrinha assim pra gente renovar as energias, ter a natureza em volta. Isso é super importante. Eu também sou dessa, você sabe. Também moro na roça. Exatamente. Mas, querido Alan Pierre, Alan é nosso querido diretor musical, é uma pessoa importantíssima para a história do Folia de 3, para a carreira do Folia de 3, para as nossas carreiras individualmente. Todas nós temos uma relação com o Alan de muito tempo e de muita profundidade, de muitos projetos, né? Eliane, Cacala, tanto eu quanto Eliane e Cacala. Eliane e Cacala até mais
tempo do que eu, né? Eu entrei meio depois, eu sou caçula, gente. E aí, mas assim, tive a honra também de ter um disco dirigido musicalmente pelo Alan. Então A tem honra uma foi minha. história para falar aqui, né? Alan foi um dos grandes, daqueles músicos maravilhosos que fez aquele trabalho chamado A Barca do Sol. Uou. Povoou corações e mentes nos anos 70. Barca do Sol é 74? 74 que E, começou. eu entrei em 74, na Já verdade. existia? Mas acho que ela começou em 74 mesmo. É Quer mesmo? dizer, talvez 73 já existisse, agora de memória não sei, porque na verdade ela começou sem mim. A Barca do Sol Ah, ela é? começou. A Barca do Sol ela foi criada durante um curso em Curitiba. É, foi um negócio impressionante, assim, apadrinhados pelo Egberto Gismonti e o Dori Caymmi, que estavam Olha, dando um curso, um daqueles cursos de férias incríveis, e aí, na verdade, o grupo se reuniu numa das aulas, né, do Egberto e do Dori Caymmi, e aí formaram um grupo, assim, para tocar uma música lá tal, né? E aí sim. o grupo já tinha o Jaquinho, era o Marcelo Bernardes, né? Era E só não a era o cabeça. Davi. Fala aí, quem que era? Jaquim, Marcelo Bernardes. Então, Jaquim violoncelo, Marcelo Bernardes flauta, o Nando Carneiro, que é um dos violonistas e cantor, compositor, Muri Costa, né, que é o outro Muri. cantor-compositor, o Marcelo Mas, Costa, que é o irmão do Muri, que tocava percussão na época, ainda nem tocava bateria, tinha 13 anos, era um nossa, garoto, era uma ele entrou loucura. nessa E o, história. E o Beto Rezende, que era, na verdade, ele tocava guitarra, tocava violão de aço e tocava percussão e fazia uma série era meio faz tudo na Barca do Sol, assim, né? E o Stu, Stu era um baixista que era de um grupo que tinha antigamente chamado Diana e Stu, né? Que era o baixista que tocava baixo acústico, que aparentemente era um cara mais velho, que já mais experiente, assim, devia ter 30 anos. Velho, É o velhíssimo. cara mais velho. Outro que tinha 13, né? Enfim, era o cara mais experiente. E aí, eu acho que eu falei todos, né? Eram 7, Sim, aí e você aí entrou no. aí esses 7 gravaram o primeiro disco, que chama-se A Barca do Sol. É um disco aqui de capa amarela. E aí esse disco foi gravado e no lançamento dele já não contava com o Stu nem o Marcelo Bernardes, né? Porque o Stu saiu e o Marcelo Bernardes tinha ganhado uma bolsa para a Europa, tal, de flauta, né? Então estavam precisando de um baixista e um flautista. Aí entrei eu, né, de De baixo. baixista, Baixista, de baixo, eu não, nem tocava direito baixo acústico, tocava baixo elétrico, mas Você enfim, é violonista de formação, né, Alan? eu era violonista, mas tocava um pouco de baixo, eu gostava do É instrumento, né? E tinha multi-instrumento. Mas assim, você toca qualquer coisa, né, Alan? Você é multi-instrumento. Qualquer coisa mas que enfim, puder. a modéstia me impede. Mas, Eu já tô falando, tá, gente? Ele toca. Tá? No nosso mas disco então, e- atual, nós temos algumas participações instrumentais e todo disco, tudo que vocês ouvirem no disco, tirando as participações que estão escritas lá, são todos os instrumentos do Alan tocando. É uma coisa mas então impressionante. entrei eu e o Richie Kurt, do Menina Veneno. Rich, Menina Veneno? Sim, é ele mesmo. Que ele tinha um cabelão louro, assim. Parece que ele veio para o Brasil trazido pela Rita Lee, na época, assim, né? Ele tocava num grupo inglês lá, chamava Escaladácida, um negócio assim, um negócio Gente, doido. nossa. Aí ele veio parar aqui e era uma figura maravilhosa e entrou, né? E aí teve, enfim, marchas e contramarchas, ele saiu e entrou, acho que o Davi Gank. Eu não sei, Ah, e verdade, aí deve. ficou essa formação durante um bom tempo. Depois o Jacques saiu, o Jaquim foi estudar também nos Estados Unidos. E aí ficou a formação de 6, sem o Jacques, né? Que ficou até o durante a existência do resto, da existência do grupo. Né? Foi isso.
Maravilha. Mas aí teve assim, várias coisas. A gente lançou, por exemplo, a Olivia Byton, né? Ah, foi mesmo. Ela gravou com Sim, porque vocês. teve esse primeiro disco da Barca do Sol, que eu não gravei, mas participei do lançamento, né? E depois eu gravei o segundo, que era o Durante o Verão. Gravei um disco que era um disco da Olivia, mas com todas as músicas da Barca, porque ela era a fã adorada da Barca e ela queria gravar tudo da Barca. Então ficou um disco meio Olivia e a Barca do Sol, enfim, entre Pô, aspas. Não incrível, era, mas ficou assim, maravilhoso. muita gente pensou que a Olivia fizesse parte da Barca do Sol. E não era exatamente isso, mas enfim, foi um trabalho maravilhoso também. E Que aí legal. depois teve um outro disco feito de forma independente, chamado Pirata, né? Que foi o último trabalho da Barca do Sol. E alguns outros pequenos trabalhos, né? Assim, né? Participações, teve trilhas de teatro, enfim, teve trilha com Egberto Gismonti, uma série de coisas, enfim, que agora não É, me isso lembro. que eu ia falar, vocês tiveram um approach com ele certo por conta, né, do começo, Sim, chegou nele depois. Quanto tempo durou a Barca do Sol? eu diria de 74 a 80, mais ou menos, eu acho. Dos anos 80, 80. 81, não me lembro exatamente o último show, mas foi por aí, Alan, você né? estava conversando, né, sobre a nossa entrevista e você falou uma coisa que eu achei bem legal, assim, que a gente vai Sim, falar aqui, que você percebe a sua carreira dividida pelas décadas, né? sim, É, sim. Então, a primeira década, Barca do Sol, quer dizer, antes de Barca do Sol, você era estudante de música, estudava violão, sim, não era, né? Profissionalmente, eu acho que começa mesmo na Barca do Sol e vem sim, a partir daí, começa. Depois da Barca do Sol, você começou a desenvolver essa sua verve, vamos dizer assim, mais dirigida para a música vocal e outras coisas e outros. Vai contando pra gente, porque na Barca você já tinha o germen ali do vocal, né? Você já fazia um sim, com vocal. certeza. É, tem, sim. Na Aí quando você verdade, sai da Barca, você já engata qual é a próxima é, parada. quer dizer, na verdade eu tive assim, um pouquinho antes da Barca, quando eu tinha uns 18, 19 anos, eu participei de um grupo em que eu tocava baixo acústico, né? Assim, mas não durou muito, um ano, foi uma escolinha ali, né, que rolou. Com a Barca do Sol a coisa realmente se profissionalizou, digamos assim, É. né? E, e a gente tinha muito, quer dizer, são canções, muitas vezes a duas vozes, às vezes a três vozes, quatro vozes, chegando até seis vozes. Teve uma música, minha, por sinal, que a gente fez um arranjo para dois violões e seis vozes. Quer dizer, já tinha um arranjo que eu fiz até com o Nando, em parceria e tal. Um Então arranjo já vocal tinha. É, um de arranjo resposta. vocal, sim, e que era maravilhoso. Existe gravação disso até. Mas, enfim, sempre teve essa veia instrumental vocal, né? É. Mas ela foi, digamos, se delineando aos poucos, né? Na Barca do Sol, eu ainda era muito ligado ainda aos instrumentos, em parte no vocal, não tanto ainda vocal. E, e aí isso foi acontecendo naturalmente, né? Assim, a gente foi criando canções e arranjos e tal, né? Quando a Barca do Sol, assim, durante a Barca do Sol, aconteceu uma coisa fantástica que, a meu ver, me marcou muito e marcou a vida de muita gente, eu acredito, que a gente estudava na ProArte, né? Muitos de nós, né? A maioria, né? Muita gente foi formada pela ProArte, a escola de música que era ali na Rua Alice e tal, né? E o que aconteceu? O Jacques Morelenbaum criou ele já era regente de coral e ele fundou um coral e convidou um monte de gente e criou um coral na ProArte, que chamava o Coral da ProArte e que tinham em torno de 60 integrantes. Entre, Nossa, entre jovens, pais dos jovens, tias, um monte de gente. Então é assim, se você botar a lista assim, a Paula Morelenbaum, a Daniela Thomas, atualmente, são muitos. Paulo Roberto Brandão, o próprio Paulinho. Pauleira, Malaguti, entendeu? Muita gente foi praticamente formada na música vocal dentro desse coro, que era um coral sui generis, porque a gente cantava não só músicas em alemão, em inglês, em italiano, e coisa e tal, mas A cantava Célia também arranjos em Vaz, ela português. tá falando aqui. Célia Vaz Cantava cantou. música popular.
Célia Vaz também participou? Não me Ela lembro falou direito. que na, É na, na, provável que sim. Muita gente na- participou desse grupo. Então, isso também foi muito marcante, foram anos, inclusive esse coro, ele ganhou um concurso nacional de corais na Sala Cara, Cecília Meirelles. só, Foi um negócio assim, um acontecimento. mas era uma gente muito, né, fera Ex- que estava ali, Exatamente. a nata E vocal feríssima. eu acredito que nessa época foi, na verdade, uma espécie de revolução na música coral, né? Porque até então havia toda uma forma de uma postura dos corais em se apresentar com pastas de bata e Aquela coisa entende mais assim formal, uma coisa né, muito do formal. cultural. E esse coral, apesar de ter algumas dessas características, ele era um grupo de jovens que não tinha nem uniforme direito, era calça jeans e camiseta azul, eram todos cabeludos, um pouco mais um pouco informais. Então, juntamente com outras formações que estavam acontecendo, né, de música popular nos corais, esse foi um lugar muito interessante assim que aconteceu, é, da música coral pender para a música popular, digamos assim, né? E formou muita gente, né? Pode Tanto que dizer, tá. então, que foi assim, isso popularizou, você observa aí o começo dessa modernizada na percepção do canto Sim, coral no Brasil, eu acho que digamos. contribuiu sensivelmente, assim como teve outras contribuições, né? O Céu da Boca foi criado ali, Mas o teve, céu da tem boca também é o. filhote, eu digo assim, o ponto que você identifica como sendo o início dessa nova versão, né, da música Sim, vocal. é um pouco complicado dizer assim que esse foi. Eu acho que existia o Marcos Leite, né? Existiu o coral da cultura inglesa, existiam outros corais Contemporâneo disso, né? Eu que, acho que, que que são contemporâneos. Eu tá acho que a tudo coisa não. meio É ali, como, né? é como Bossa Nova, você não pode dizer que foi o João Gilberto que criou a Bossa Nova. Ela nasceu de Não, eu várias concordo. pessoas ao mesmo tempo. Mesma coisa, né? Esses movimentos que começam naquele momento, nesse momento, o que eu quero dizer não é nem esse exatamente, eu digo, nesse momento da música vocal é que houve Uhum. uma expansão, uma Sim, abertura. Eu sim, identifico em todas as falas, em todo mundo que passou pelo Marcos Leite, pela sim. ProArte, por esses lugares, a partir daí a coisa se tornou um pouco mais moderna, mais popular, mais ligada para a música, né? Assim que você falou. Exatamente. Eu diria até que, que aconteceu, na verdade, um aprendizado em matéria de arranjo específico para grupos vocais de música popular. Porque até então, a gente, os arranjos eram muito feitos segundo uma escola erudita de arranjo, né? Contrapontística e que respeitava determinados critérios, né? Então, assim, e de repente a gente começou a perceber que essa forma de se escrever na música erudita não cabia exatamente para a música popular. A gente teve que reinventar a forma de escrita para a música popular, que é uma coisa mais específica, mais swingada, num certo sentido, né? Aproveitar o swing brasileiro, né? Que tem muita síncope, muito contraponto, contratempo, quero dizer, né? Pa, 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 para, ta, ta, tará, né? É uma coisa que não Dá está isso, né? muito na música A erudita, parte né? rítmica também, Então isso foi uma escola, na verdade, que meio que nasceu a partir dessa época aí, eu diria, né? muito E eu legal. faço parte, graças a Deus. É, não, certamente, com certeza. Eu acho que você e Aprendi muito. muitos nossos amigos assim, vieram dessa escola, que eu acho maravilhoso, né? Alan, que máximo. E esse coral da ProArte, enfim, a partir disso, o Jacques montou foi trabalhar com coral de empresa também, que você se engajou Sim, na proposta. A partir daí, isso, sim, eu acho que, eu não sei exatamente, anos 90 talvez, quer dizer, na verdade, assim, o Jacques, depois que ele foi para Berkeley, ele ou não, ele saiu foi da para New ProArte England, e ele foi para voltou. estudar. Quando ele voltou, é, eu acho que ele voltou e foi tocar na orquestra, né,
na orquestra tradicional do Teatro Municipal, e aí ele começou também, continuou o trabalho dele de corais, né? E ele criou um coral da Shell, né? E aí eu me lembro que ele tinha esse trabalho do coral da Shell, trabalhava como violoncelista na orquestra, mas ele já estava meio começando a botar as manguinhas de fora com um arranjador maravilhoso que ele é, né? E aí eu tenho a impressão, não sei se eu vou contar uma história, que ele me corrija se eu estiver errado, mas eu tenho a impressão que ele fez uma coisa engraçada, porque assim, eu acho que ele estava meio cansado já do coral da Shell, então ele falou assim, ele inventou uma proposta meio louca, assim, falou assim, vou botar 8 monitores, vou criar um suplo Ah, assim, ganhando bem a beça, com pianista e não sei o que tarará. E apresentou isso para a diretoria, achando que a diretoria ia recusar, vai dizer, não, você está louco. tá, Isso é falou não, né? E a Pirou. diretoria falou, beleza. Sim, que maravilha. E aí ele criou um coral maravilhoso, de luxo, que tinha assim, Paulo Roberto Brandão, tinha o Muri Costa, tinha a Eveline Hecker, tinha uma turma, a Patrícia Costa, que é maravilhosa, regente maravilhosa hoje em dia. Enfim, uma galera assim, né? Ok, vamos nessa. Né? E aí ele continuou esse trabalho que depois foi mudando, regência, e acabou ficando na mão do Edu Morelenbaum, o irmão dele. Eliane Né? cantou no coral da Shell. Eliane, um monte de gente, muita gente participou, o Edu Lopes, tem uma galera aí. Falando aí. Enfim, eu não sei se a história é bem essa, eu tenho uma lembrança meio maluca. Ao longo do tempo ia também, a galera ia se revezando isso, aí. Isso. E tinha aquela coisa das substituições, né? Porque um não podia no dia porque tinha um outro trabalho, não sei aonde, porque música é assim, né? Música tem gravação, estúdio, show, não sei o quê. Então começou a ter uma rotatividade muito grande nessa coisa dos corais, né? E esse coral, Cacala, enfim. E esse coral se desdobrou em outros corais, né? O Edu Morelenbaum criou vários corais, né? O Inmetro, Firjan, deu o Coral da Ipiranga, enfim. E eu entrei nessa vida aí de coral. Mas isso depois do porque eu acho que o Edu assumiu esse papel aí, que o Jacques abriu a clareira, o Edu foi na trilha. Sim, o Edu, ele já... O Edu foi o cara dos corais de empresa, o Edu Morelenbaum, né? Exatamente, mas nasceu também por aí. Né? Eu entrei nessa equipe bem depois, mas vocês todos os nossos amigos que trabalham com música participaram desse. Sim, mas aí, vamos dizer, eu tenho que dar uma recuada no tempo, assim, porque eu pulei uma etapa, assim, digamos, então, se eu for falar. Embora. Que é o seguinte, eu quando, mais ou menos em 80, por aí, quando a Barca do Sol acabou, né? Porque a gente estava falando de Barca do Sol. Sim. E aí entrou pelo viés coral, né? Mas lá pelos início dos anos 80, a Barca do Sol acabou e eu gostava muito de tocar violão clássico, né? Eu estudava violão nessa época e tal. E aí eu resolvi voltar a estudar, né? Porque na Barca do Sol eu tocava, eu sabia alguma coisa de música, né? De cifra, e um pouco de partitura, um pouco disso, um pouco daquilo, mas eu me sentia meio assim, eu estou com muitas lacunas na minha vida, eu queria voltar a estudar. Né? Então eu voltei a estudar violão clássico, estudei harmonia, entrei para o UFRJ, tal, para fazer uma coisa acadêmica, eu queria né, beber na coisa acadêmica. Aí toquei. E consegui, estudei com o Carlos Alberto Figueiredo, que aliás era do coral do Jaquim também. Aí entrei na UFRJ. E ao me deparar com essa coisa, com os cursos de contraponto tal, e não sei o quê, eu comecei a perceber que o repertório que eu mais gostava de tocar no violão, clássico, né, era o repertório de música renascentista, na verdade, né, de música de 1500, 1600, 1700, por aí, barroco e tal, Idade Média. Eu gostava dessa praia aí. Né? E eu tenho um irmão mais velho que mora na França até hoje, que era especialista nessa área. Né? Ele foi para lá estudar flauta com Franz Bruch, entendeu? Enfim. E aí ele virou para mim e falou assim, mas, pô, então já que você gosta de tocar esse repertório, por que você não estuda no instrumento original do repertório, que é o alaúde? Né? Então eu falei, boa ideia. Né? E aí eu enveredei pelo alaúde.
né? E comecei a estudar e adorei, curti horrores, né? E passei, por isso que eu falei em décadas, né? Porque eu passei dos anos 80, mais ou menos os anos até 1990 e muitos, tocando alaúde, Quer dizer, a- Barca do Sol, só é alaúde, Barca do Sol, alaúde, mas até 1990 foi mais ou menos quando eu entrei para o Coral da Shell. Coral Então eu da passei uns 10 anos em que Gente, eu não via nada além de alaúde. E aí tem gente que me pergunta assim, poxa, mas você não conhece aquele grupo, não sei o quê, que tal, que tocou no rádio aberto? Eu falei, de que ano que é? 1886. Eu falei, eu não ouvia rádio nessa época. era Eu só, internado, eu só tocava alaúde. eu estava internado com alaúde numa Aos, tomada. aos poucos eu recuperei, né? E é lindo, Mas eu né? fiquei com uma lacuna de 10 anos aí, só alaúde, alaúde, né? Então era Josquin des Prés, era, sei lá, Aí, John ele Dowland. os Romerinho e Alain me acompanham numa peça de Monteverde. Isso, eu tocava. Aliás, eu conheci a Eliane num curso desses de música antiga, É, se eu não me engano, em Curitiba, né? Tocando Monteverde. Esse que ela fez, que ela está falando, que ela está contando, de repente, né? ela tá A falando gente que ela, canta. acho que é esse curso aí que ela tá falando. Ela Exatamente. fez. O meu irmão mais velho, sempre que ele vinha ao Brasil, ele trazia professores franceses e de outras nacionalidades para dar aula, né? De canto, de alaúde, de cravo, de instrumentos antigos, viola da gamba, misturado com professores brasileiros, né? Então a gente tinha uma atividade incrível assim nessa Eu questão. tive a Mas grande eu, satisfação de ter uma participação sua tocando alaúde no meu disco. Ora sim, bola, ora inclusive, é bola. verdade. Aí, tá aí. Com Mas certeza. assim, essa coisa aconteceu, mas eu nunca abandonei a música popular, né? E Simplesmente você abri um fala leque de na música interesses, popular assim. também. Tanto é que você usou no meu disco. Você também usa o alaúde na música Sim, popular. Você canta exatamente. popular no meu Não, disco. eu adoro misturar. Eu usei o alaúde no disco do Sérgio Ricardo, Ai, que tocando massa. Deus e o Diabo na Terra do Sol. A gente fez uns arranjos em 2008. E aí tem um negócio Porque que faz assim, aquele um peso, é, assim, eu botei um... Alain, essa nossa entrevista ela tem um problema porque uma hora passa assim, a gente nem percebe. Ixi, Temos ok, muitos vamos lá. assuntos a abordar, porque é milhões de facetas. E você é compositor, quer dizer, o compositor também veio desde sempre, né? Você sempre compôs, Sim, desde sempre. sempre. Paralelo a tudo isso que a gente está falando. Tem a questão da autoria, de você ter esse reino da música, e tinha na Barca do Sol a composição sua também, né? Já Tem tinha. algumas, sim. É. Então, você é compositor, você é arranjador, você produz discos, você produziu um trabalho lindo do Sérgio Ricardo, você é produtor do Sérgio Ricardo, foi produtor do Sérgio Ricardo, produtor de uma renca de artistas, de discos belíssimos que a gente tem aí, notícias, né? E como arranjador vocal também agora está espalhando filhos pelo mundo, né? Porque tocou poucos corais, desde os corais. O primeiro arranjo vocal foi quando? O primeiro arranjo vocal foi no Coral da Shell. Era uma música, venezuelana chamada Caramba, de Ai, Otílio Galíndez, que é uma música seu primeiro linda, foi esse? que me emocionou muito na época. Eu não sei, eu me lembro da história, assim. Eu me lembro de uma amiga que trouxe um disco de uma cantora chamada Soledad Bravo, maravilhosa, assim. Tem no YouTube, dá para pesquisar. Cantando assim, cantos de trabalho, cantos de trabalho. E uma dessas músicas era o Caramba, que eu fiquei louco com essa música. Falei, gente, que música linda. Aí eu fiz um arranjo, me inspirou, que eu fiz para o coral da Shell, e o coral cantou. E Olha depois o que Céu da Boca também usava no show, e enfim, a música se espalhou, o arranjo se espalhou por aí, né? Que por esse foi o meu acaso primeiro arranjo. aí, olha só. E depois você começou a fazer arranjo vocal direto para os corais da vida, para a galera toda, Aí eu até. me empolguei, né? Me empolguei e ferrou, né? Comecei a Delícia. fazer um monte de arranjos, né? E você está com Fiz dois vários. grupos agora. Você está dirigindo dois grupos vocais. Eu quero botar uma mão aqui para gente. Então, E tenho dois grupos atualmente, né? Como eu vim para cá, para Minas, perto de Tamonte e tal, reencontrei uma velha amiga minha, que é a Regina Vassimon, a Reca, apelido Reca,
que mora em Itamonte grande parte do ano. Ela mora um pouco no Rio, um pouco em Itamonte, mas ela está mais em Itamonte. Aí ela me convidou, por que você não vem fazer um workshop aqui e tal? Ela tem um lugar que a gente chama o Casarão. E aí ela dá Ó, cursos, Célia faz um está monte de coisa. falando ali, ó. Agora é arranjador, instrumentista e maestro do grupo vocal Manticanto, Sim, tá? exatamente. Então, aí a gente Aí. acabou, eu com a ajuda dela, criamos, primeiro fizemos um workshop que acabou resultando num grupo sensacional, que é o Manticanto, de pessoas daqui, E os de Minas, que navegantes são... fiquem enciumados, falaremos de vocês também. Calma, vamos chegar lá. Eu falei que ia rolar isso, tá vendo? A gente tem que falar Não, dos dois, tem senão vai para dar briga. todo mundo, gente. Tem filha de três também. Tá todo mundo no páreo. Todo mundo querendo salão para cima. Então, mas aí a gente acabou criando o grupo Manticanto, né? Que é porque é o canto da mantiqueira, por isso chama Manticanto. E depois, mas bom tempo depois, 1 ou 2 anos depois, eu falei, poxa, eu podia criar um grupo também no Rio. Eu gosto dessa coisa de coral, não? De grupo, adoro. Aí acabei postando, assim, fiz uma chamada, assim, e de repente apareceu um monte de gente querendo. Falei, beleza, vamos lá. E aí fiz um grupo aqui e um grupo no Rio, né? Que Que, delícia, hein? que são... O grupo E do Rio, agora estamos aí fazendo lives. tem um monte de amigos no grupo do Rio. Tem o Paulinho, da Patrícia Costa, o Bernardo Isso, Quadro. Tem uma galera legal. isso. A Denise também tá Muito lá. legal, Tem muita né? gente É o lá. Bernardo, o Paulinho, o Bruno, que toca baixo, o Gabriel, que toca piano. Tem uma galera fera, a Lia, uma menina É, maravilhosa, que canta super bonito. que Não, delícia. eu tô assim, tô... Vamos ouvir um E pouquinho dos aqui, dois. e aqui em Itamonte também tem uma galera nova que entrou agora, assim, super legal também, A gente vai falar né? disso, vai voltar. A Cacala fez uma Tá bom, pergunta lá atrás sobre a influência do seu pai na sua história e a gente vai falar disso. Mas vamos tá escutar bom. aqui, Bota aí um pouquinho do ó, pessoal. do... Esse é o Navegantes, que já estava na voz Isso. aqui. Tá ouvindo? Tá bom? Tô. Pra poder sobrar, espreguiçando pra poder voltar devagarinho pra poder Tô estudando pra saber. Eu tô aqui comendo para vomitar. Eu tô te explicando pra te confundir. Tô te confundindo. Tô iluminado pra poder cegar. Tô ficando cego pra poder guiar. Eu tô te chegando pra te confundir. Tô te confundindo. Olha só. Tô iluminado pra poder cegar. Tô ficando cego pra poder guiar. Tom Zé. Exatamente. Desesperado pra ter paciência, carinhoso pra poder ferir, lentamente pra não atrasar, atrás da vida pra poder morrer. Eu tô me despedindo pra poder voltar. Eu tô te... Eu vou baixar um pouquinho e vou botar o outro. Bota um Gente, pouquinho isso é do... uma graça. Eu tô tirando do YouTube, que foi um que o Alan me mandou. Vale a pena vocês ouvirem isso, ver, assistirem, porque os vídeos estão umas graças. Vale super, hiper a pena. Porque tem eles cantando bonitinho, Sim, tudo. foram vídeos feitos nessa base, né? Cada um gravou, Pandemia. depois editou, Foram vídeos da pandemia. depois foi editado. Então, agora a Nesse gente vai ouvir momento de pandemia. como todos nós estamos fazendo para... Agora vem Isso. Clariana da Joyce. Esse aqui, aquela era Tom Zé com... Qual é o Tom Medeiros? Elton Medeiros. Isso. Agora vem Clariana da Joyce. Se minha internet deixar, ela há de deixar. Mas enquanto isso, eu tô puxando aqui. Vai entrar. Bom, não sei se vai. Vai.
Enquanto ele não vem, enquanto o seu Lobo não vem, vamos aproveitar e responder a pergunta da Carla. Gente, todas as perguntas que estão sendo feitas para o Alan, ele vai responder. Se ele não responder aqui, tá entrando, Clariana. Se ele não responder ao vivo, ele há de responder. Sim. E esses vídeos todos, eu tenho um canal no YouTube, né, que tem esses vídeos todos para quem quiser olhar, se inscrever e tal. Alan, Tá aliás, lá. é importantíssimo que todos se inscrevam no canal do Alan. Sim. Como devem se inscrever no canal de todos os artistas, principalmente nesse momento de pandemia. Isso é muito importante da gente dizer. Alan, fala da influência do seu pai, enquanto está carregando aqui, porque Tá bom. eu dou problema na internet. Sim. Meu pai era pianista clássico, né? Tocava só clássico. E ele foi realmente uma pessoa, assim, uma figura interessantíssima. Ele não era aquele cara que gostava de tocar as coisas de senso comum, né? Concerto de Prokofiev, esse tipo de coisa. Não, ele gostava das coisas inusitadas. Por exemplo, ele foi um dos primeiros caras a tocar Ernesto Nazaré em sala de concerto, né? E, enfim, ele buscava sempre assim aquilo que era o desconhecido. Numa certa época, meu pai era assim, talvez uma das poucas pessoas que fosse especialista em ornamentação de bar, por exemplo, quando ninguém sabia nada sobre isso, né? E ele formou pessoas como o Paulo Pauleira, Malaguti. O Paulinho foi aluno dele e sempre fala nele, ainda mais porque era botafoguense, tá? Ele fala, que saudade do teu pai. E o Mu Carvalho também, da Cor do Som, que é meu primo, foi aluno do meu pai também. Então você vê um pouco neles dois, assim, um pouquinho de Homero Magalhães ali, talvez, né? Assim, porque eles aprenderam alguma coisa lá com eles. E meu pai também teve outros, eu tenho outros irmãos, né, do segundo casamento, com a Estela Caldi. Então tem o Marcelo Caldi, que é um exímio músico também, não dá nem para falar. Se eu for falar de Marcelo Caldi aqui, acabou. Vamos falar só Marcelo Caldi, Alexandre Caldi, que é o saxofonista, flautista, maravilhoso, arranjador maravilhoso, está bombando aí com arranjos também. E os outros não são músicos, são eles dois também. Então somos 4 músicos, filhos de pai, né, do professor Homero Magalhães. E foi um dos fundadores da ProArte, né? Foi diretor da ProArte durante muitos anos, formou uma infinidade de gente que foi estudar no exterior, enfim. E eu tive assim, a felicidade de assistir milhares de cursos que ele deu na ProArte sobre Beethoven, sobre Bach, enfim, são coisas da música erudita, mas que você aproveita para tudo, né? Porque ele tinha uma maneira realmente muito peculiar de ensinar, era uma coisa sempre divertida e, né, séria e ao mesmo tempo engraçada. Ele tinha um jeito assim muito interessante de ensinar, legal. Né? Muito legal. É isso, resumidamente é isso. Não sei se Respondendo posso a falar Cacala. mais. Não sei se está respondida. Acho que está sim. Acho que ela está bem feliz com a sua resposta. Eu vou botar uma de canto cantando Clariana da Joyce. Vamos agora, não vai me negar fogo. E vai agora. Alguém está perguntando aqui, o Homero foi irmão do Abelardo? Não, não foi. Meu pai não tinha nenhum irmão chamado Abelardo. Né? Abelardo Magalhães. Lindo isso, né?
Ninguém mais será Linda. Ai, lindo, Arlan. Linda. Não, eu preciso dizer três coisas sobre isso aí. Uma delas é que quem editou o vídeo, né, que o pessoal pode ver, foi meu filho, tem 16 anos, Gabriel, Que né, maravilha. que está se revelando um gênio da edição, assim, e músico já maravilhoso, está tendo aula com o Marcelinho no Antônio Adolfo. A segunda coisa que eu queria dizer é que esse arranjo aí, na verdade, eu fui inspirado num arranjo do Muri Costa, de um arranjo dele antiquíssimo, que ele fez, eu acho que na época da Unigran Rio, né? Não é exatamente o mesmo arranjo, mas eu estava querendo fazer um arranjo. Aí eu achei esse arranjo, falei, olha, o arranjo do Muri. Aí refiz ele de outra maneira, mas eu queria dar esse crédito ao Tá, Muri, que Muri. ele, pô, o Muri Costa, da Barca do Sol, Dessa história aí. que me inspirou, não é exatamente o mesmo arranjo, mas foi de onde eu tirei a inspiração para fazer esse arranjo, um arranjo do Todo Muri, que é um arranjador maravilhoso também, né? maravilhoso. Além de, Arranjador enfim, nosso músico também, maravilhoso e tal. né? Isso. Também. E a terceira coisa que eu queria falar sobre isso é que a gente está preparando uma surpresa de uma outra música mineira em que eu estou unindo os dois grupos, o Navegantes e o Manticanta. Também vai Nossa, ser, mas a gente está em fase de acabamento. Assim. Estamos que gravando os beleza. vídeos, vamos editar e vai ser muito legal também. Então, deixa eu Né? só te falar uma coisa sobre o Clariano que eu não posso deixar de falar. Então, Muri, você foram se inspirar lá no arranjo original, cujo arranjo vocal é do meu irmão, Fernando. Ah, Ele é? falou Olha que é só. o original da Joyce, do disco O da arranjo Joyce, original abriu as da portas. Joyce, que maravilha. Pô, Fernando, querido, fanzoco. eu vou Agora falar, fiquei mais fanzoco do teu irmão ainda. o Fernando é que o Fernando tocava com a Joyce na Fernando. época e É ele verdade. Eu disco tinha com a esquecido desse Joyce. detalhe. Quem abriu as vocais do Clariano, Aham. os célebres vocais do Clariano, foi o Fernando. Jura? Eu não sabia disso. Gente, Ele um beijo pro cantou, Fernando. Grande demais. cantou Lindo lá, demais ele isso. cantou. Esse é o original, inclusive, a forma Sensacional. do arranjinho original, Aham. gravou, era ele, ela e o Tuti, parece que gravou também cantando, eles abriram vozes ali. Que máximo isso, Final do eu saber disso. É o famoso momento lá em que eles trabalharam juntos. O Fernando trabalhou 8 anos com a Joyce. Só Que assim, parei legal. rapidinho para dizer, porque eu não podia deixar de dizer, porque eu sempre ouço, né? O cerne ali, o iniciozinho dessa Aham. arranjo do Fernando. Que coisa, né? Você vê que tá tudo linkado de alguma maneira. Estamos todos, a gente está tudo imbricado ali, todo mundo Tudo junto. O Fernando linkado. tem essa história, Sensacional. né? 8 anos que ele trabalhou com ela e gravou Olha e só. tudo, composições com ela, enfim. Ele que fez a Clariana. Maneiríssimo. Vocais, né? O arranjinho vocal de Clariana Que que a gente legal gosta. saber disso. Olha E a só. gente tem essas coisas, né? E Alan, e você gravou um disco seu também, você teve esse momento autor, né? De Sim. registrar canções, Aham. onde vocês participou, porque não podia deixar de ter arranjo vocal no meio também, muito embora fosse de autor, tinha Sim. uma participação vocal, não fomos lá botar uma marquinha. Aham. Tava nesse Com dia. certeza. Super contribuição do Folia de 3 no meu humilde CD. Comigo, nada, um CDtaço, projetaço, lindo. A gente foi Pois lá é. pra Alan é autor É. de muitas canções. Ele não está nas plataformas no momento porque teve uma mudança aí né, de produção, que era do Carlos Mills, agora não está mais com o Carlos Mills, mas brevemente estará de novo nas plataformas. Com Né? certeza. Mas dá para achar no YouTube alguma coisa. Mas eu vou Né? Tem botar algumas canções. eu vou botar uma música que eu amo, Bota. que escolhi do Alan, que é uma música que foi uma belíssima de uma canção dele chamada Mantra, ou Mântrica. Mas aí você vai botar a versão da Jaque. A Jaque.
Não? Vou Né? botar você. Então deixa eu, esse disco da Jaque foi gravado, foi o primeiro disco, na verdade, que eu fiz todo com arranjos meus, né? Fizemos eu É, e Jaque, e é lindo. fizemos assim, home studio total, né? E foi lançado pela W em São Paulo, Esse né? é belíssimo, gente. Esse disco da Jaque é uma beleza de um disco, de Sim, ela arranjo. canta super bonito, né? Ela A Jaque canta, é maravilhosa. mas os arranjos do disco são lindos também. O disco inteiro é uma preciosidade, o repertório é lindo, o disco é maravilhoso. Foi o disco que eu assim me dediquei. Eu falei, eu vou fazer meu primeiro trabalho é esse, então vou caprichei assim, né? E tem essa faixa aí que acho que é do disco, é a única composição minha, chama Aí Mantra. depois do disco da Jaque, você enveredou, né? Porque você fez Sérgio Sim, Ricardo, não. você fez Ah, e Milões, depois fiz vários outros, mas esse foi o primeiro que eu fiz assim, gravando em tudo. casa, fiz todos os Sim. arranjos, com violão, com baixo, não sei o que, coisa e tal, com Isso que você tá participações, fazendo, evidentemente. já contei para vocês que o Alan tá fazendo isso com a gente, com Folha de Três, Isso, né? O disco exatamente. Mas de três é o Alan e umas participações aqui, as feras maravilhosas, pessoas linkadas a gente. Mas assim, é o Alan, é a mão do Alan que tá ali, né? Super, né, Denise? Caprichosíssimo, tá todo é mundo te o Alan elogiando. violonista, E Alan botem baixista. corações aí, que ele merece muito. Botem muitos corações nessa E tela que ele merece. o percussionista, o Alan percussionista, na verdade, o Dodo Ferreira, que é um grande baixista, rebatizou de Avelã, Avelã, né? Porque ele é o acha que percussionista alter tem que ego ter do uma Alan. coisa ligada à fruta, assim, entendeu? Mamão, entendeu? Ele falou, você tem que ter um nome diferente, Avelã. Aí eu falei, tá bom, sou percussionista Avelã. Não... Pronto, a Avelã é o Brincadeira. percussionista alter ego do Alan. A Petra fala, Pepa. A Pietra, porque a gente não chama ela de Petra, né? Mas a Pepa, Pietra. eu ia falar Pietra e saiu Piepa, aí saiu outra coisa. Mas a Pepa tá Uhum. dizendo que ela ama Mantra também. E eu também. É uma das músicas suas que eu mais gosto. E a Jaque gravou super bem. Eu vou botar aqui para vocês escutarem, Bota porque aí. vale. É desse disco belíssimo da Jaque Hecker. Começa eu cantando, acho que eu depois ela entra. Escolhi aqui. sabor Ele ainda canta, tá, gente? noite esconde o brilho do prazer. Rezas, encantos, cisma, se esquecer. Ilha do sonho insiste, renascer, erguendo uma Tantra, parou, lição milenar. É água, Lili. A Lili está perguntando o que eu estou bebendo. É água. Zelo por teu caminho, Nossa. eterno reconquistar. A flor contém espinhos, mas viver é perfumar.
sonho insiste renascer, erguendo nós. Música linda, Alan. Essa gravação é uma beleza. Essa música é linda. É lindo esse disco, gente. E esse disco tem nas plataformas. Eu acho que dá para achar. Esse O do tem. Alan ainda não tá, mas estará. Mas esse disco Estará breve. vale a pena total. Ela linda a voz dela nesse dia. Ela tá cantando lindo. Esse disco é uma preciosidade. É lindo, é maravilhoso isso tudo que Esse disco tem participações do Zé Renato também, numa outra faixa linda, bem Não, legal. o repertório desse disco é uma maravilha. Gente, Alan, eu tenho que dar alguns recadinhos antes da gente Manda. partir para a sua música do. A gente vai acabar o programa com o arranjo do Folia de Três, né? Do disco novo, que Sim. você está nos dirigindo. Mas a gente precisa dizer que a nossa rifa solidária, que a gente está fazendo essa campanha incrível. Nós vamos rifar 3 camisetas da Vilma Cunha. Ai, ele escreve o nome da Vilminha aqui, que eu esqueci o sobrenome dela por um momento. Mas a gente está sorteando 3 camisetas lindas com o nosso quadro, com a arte que ela criou para a nossa faixa, para o Vento de Maio. E para ajudar 3 projetos incríveis. E a nossa rifa termina no dia 20, na próxima quinta-feira. Vamos fazer esse sorteio no dia 20, tá? A gente está assim, vamos fazer um sorteio online. E quem não colaborou, ainda dá tempo de colaborar até o dia do nosso sorteio. Tá muito legal, a gente já conseguiu arrecadar um bom dinheiro, mas quanto mais melhor, porque as pessoas estão precisando muito nesse momento. Com certeza. Nossos projetos são muito legais. Então a gente conta com vocês. Isso, depois vocês procurem a gente. Nosso próximo convidado da semana que vem é o Miltinho, do MPB4. Caraca! Vamos trazer o Miltinho para o nosso... Ah, mentira! Não é da semana que vem. Miltinho é na outra. Da semana que vem é a Nayana, que vai estar aqui com a gente. A maravilhosa da Nayana. Eu tô pulando semanas aqui, porque a gente falou hoje do Miltinho e eu gravei errado. Não é nada disso. É a Nayana que vai estar aqui com a gente semana que vem, falando de milhões de seus projetos maravilhosos. Nayana do Subversos? Nayana do Subverso. Nayana é sensacional. Ela vai estar aqui com a gente, arrasando. E aí a gente vai estar aqui e tal. E eu tenho mais alguma coisa para falar que eu não estou lembrando, tá, gente? Escreve aí. E eu vou colocar o Alan. Faltam 4 minutinhos, Alan. Vamos. Tá bom. Eu vou colocar agora para a gente despedir a música que o Alan fez, o arranjo para o Folia de Três, que é. Peraí, que está aqui, que é um dos arranjos mais lindos da década. Não, esse arranjo do Alan, gente, fez um negócio todo. Eu não posso cantar que eu choro, toda vez que eu escuto eu choro. Isso, Nayana Torres, ela vai estar aqui com a gente na semana que vem. Já pedi desculpas. A entrevista da Celinha Vaz vai entrar hoje no nosso YouTube. Todas as nossas entrevistas aqui vão ser devidamente... vão subir para o nosso canal do YouTube. Aproveitem para seguir o Folia de Três no YouTube e se inscrever no nosso canal. E todas as entrevistas vão subindo. A gente já tem lá a nossa primeira entrevista, que foi com Paulo Malaguti, e a próxima que está indo ao ar é a da Célia Vaz. E assim vamos colocando lá todas as entrevistas do nosso Folia Vocal. Então, Alan, quero te agradecer imensamente pela sua presença aqui, pelo Eu que agradeço. Nossa vida musical, que é de uma importância singular para todas nós. Nós todas somos suas fãs, todas estavam afim. A gente, esse nosso formato de entrevista não dá para a gente estar juntas, né, fazendo a entrevista. Mas Cacá e Eliane estão aqui com a gente e beijo, Eliane. Beijo, Cacá. Beijado por todas Minhas nós. rainhas.
Minhas duas, rainhas. duas mães muito honradas por termos você nas nossas vidas musicais, em grupo e separadamente. Muito Igualmente, né? obrigada Poxa. a todos que estão aqui vendo a gente. Muito obrigada a todos vocês, minhas queridas Cacá e Liliane. Eu vou colocar, então, do disco do Folha de Três, o arranjo do Alan para Vera Cruz e o que foi feito de Vera, o disco em homenagem ao Márcio Borges, letras do Márcio Borges. Alá. Que, aliás, esse trabalho do Folia de Três novo é sensacional. Eu adoro, sou fã de carteirinha, suspeito para falar, mas recomendo total. Nós vamos nos despedir ouvindo música, tá, gente? A gente pode ir conversando um pouquinho. Obrigada a todos e todas as perguntas que foram feitas para o Alan eu vi. Nós vamos responder. Ele vai responder. Beijo pra vocês. Alan, obrigada. Beijo pra Obrigado a você, Mari. primeira. Demais. A moça que se foi de nossa Vera Cruz e o pranto que ficou no norte que sonhei das coisas de um lugar. Correndo sem parar, buscava Vera Cruz, buscava e buscar, mas terra só pra longe se ver. Então, beijo para todos. A gente te ama. Você é uma Eu também amo o coração. Tum, tum, tum. Que ao vento me amarrei e nele vou partir atrás de quisera encontrar a moça Nayana com a que gente na semana que no mar de Vera Beijo para todos. vem. Beijo, Alan Vieira. Beijo. Compartilha a nossa amiga Ó o grupo Subversos aí, ó, Nayana aí. Beijo, Nayana.